Glória a Deus. Continue em pé, vamos louvar o Senhor Jesus. Mais uma vez um bom dia. Mais uma vez um bom dia também para você que vai estar assistindo em casa. Seja muito abençoado, seja grandemente edificado com toda a nossa programação, com tudo que vai acontecer aqui na casa do Senhor Jesus, pois tudo é feito debaixo da graça, da glória do Senhor Jesus, pois estamos aqui para louvar e exaltar o nosso Rei dos Reis, amém? Dizer que o nosso amor por Ele é tão imenso, é tão profundo, e só Ele pode devolver a vida aos corações, amém? De quem realmente está precisando do Senhor Jesus, da sua presença. Só Ele pode, só o Senhor Jesus pode, amém? E a gente vai declarar agora. Aleluia, vamos bater palma. Nada nos separará, laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e nos derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia, só o Senhor Jesus pode fazer, Senhor.
Só o Senhor Jesus pode fazer isso por cada um de nós, da vida aos nossos corações. Mas para isso a gente tem que abrir o nosso coração para Ele, amém? Tu és fiel, Deus. Obrigado pela tua fidelidade conosco, Pai. Somos falhos e Deus continua sendo fiel, amém? Essa semana a gente passou uma semana meio atribulada, né? Mas Deus foi fiel conosco, mesmo sem merecer.
E Deus foi fiel conosco. Aconteceu fatalidade na nossa família, mas Deus nos fortaleceu. Coisas que necessárias que às vezes precisamos, e Deus acaba vindo com a sua providência, assim de forma tão sobrenatural. Às vezes a gente pensa, meu Deus, e agora o que eu faço? Qual a solução que eu devo tomar? E clamamos, porque a nossa arma também é a oração. A nossa conexão com Deus é a nossa oração. Temos que falar com Ele, temos que Ele nos permitir falar conosco, né? Através da palavra, através da leitura, através da edificação, através da palavra. Mas tem momentos que precisamos nos derramar e falar: Deus, eu sei que Tu és fiel, Pai. Acima de todas as coisas, eu sei que Tu és fiel, Deus. É nesse momento que a gente precisa clamar mais e mais e mais e mais a presença do Senhor Jesus na nossa vida. E cadê a nossa atitude também diante do Senhor Jesus? Não adianta eu também só estar louvando, clamando, se a minha atitude também não é digna disso. Eu também preciso me policiar nisso e falar: Deus, Tu és fiel comigo, eu preciso, Pai, de Ti, Deus. Acima de todas as coisas eu preciso de Ti. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, e com as suas providências, Ele, no momento certo, no momento exato, Ele vem e te mostra, Ele aparece ali para você. Não em carne, não a olho nu, mas de formas que Deus te coloca coisas assim que você enxerga. E por isso eu clamo. Às vezes fico sem palavras, mas eu sei que Deus é fiel conosco, irmãos. No momento mais inesperado, Deus é fiel conosco. No momento de cura, no momento que precisamos, no momento que estamos precisando de um recurso, Deus é fiel no momento exato, sabia? Eu estava vendo essa música do Asaf, quando ele escreveu no momento tão difícil da família dele, em que a filha dele estava muito doente, e ele falava: Deus, mas eu faço tudo certo, estou levando Tua palavra, estou Te louvando, estou passando por essa tribulação. E Deus falou com ele: eu sou fiel, Deus, estou contigo. Deus, louva comigo. Deus é fiel. Eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel. É fiel. Acima de todas as coisas eu sei. Eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o Santo nome de Deus. Poder sentar, igreja. Que o Senhor nosso Deus, que ouve todo o nosso clamor, Ele esteja com seus olhos, como Ele está, atentos àquilo que nós vamos estar falando com Ele. Que possamos dar nesta manhã o nosso tributo de honra, de louvor e de adoração a esse Deus tão maravilhoso, tão precioso, sem o qual nós não podemos viver. Vamos estudar então a palavra do Senhor, e
Nesta manhã eu gostaria de falar com vocês sobre Abigail. E esta mulher nos traz lições extraordinárias de sabedoria e de bom senso. Mas nós vamos também ter que nos lembrar um pouco de Davi. E vamos começar com ele. Davi, ele foi, sem dúvida alguma, o grande nome da monarquia de Israel. No trono, ele unificou e expandiu o reino. Não por acaso, o Messias foi chamado filho de Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também teve seus maus momentos. Porque ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E nós vamos estudar nesta manhã um dos episódios mais dramáticos da vida de Davi. E aconteceu enquanto ele fugia de Saul. Quando ele vivia na região desértica de Maom. E ali ele quase, eu disse quase, colocou tudo a perder. E tudo começou quando Saul tentou matar Davi. E por onde ele passou, ele conheceu gente na mesma situação ou parecida. Fugitivos, endividados, miseráveis. E ele começou a liderá-los. E deixa eu abrir um parênteses. Com ele, eu aprendo que você é quem é, independentemente de onde você esteja. Fecha parênteses. E Davi formou um exército de 600 homens. E ele ensinou-lhes que liderar é servir. E certo dia, Davi, ele soube que um homem rico da região, chamado Nabal, estava dando uma festa. Então, ele mandou os seus homens para que recebessem dele algum alimento e para ele e para os seus homens, enfim. E esse homem, chamado Nabal, Davi, protegeu os bens dele, para que nada se perdesse. Que isso lá no deserto. E esse homem, Davi, esse homem, Nabal, quando Davi chegou para pedir os alimentos e para... Apesar que ele saudou, ele fez todo o que o protocolo diria que ele deveria fazer. Mas esse homem os ofendeu. Os ofendeu e os expulsou, ameaçando-os e também a Davi, a quem ele chamou de fugitivo. E isso foi um estopim. O estopim que faltava para Davi explodir. Porque depois de tantas lutas e provações, então ele explodiu. Ele saiu com 400 homens para matar Nabal. Ele estava irreconhecível. Como se diz no popular, ninguém tropeça em montanhas, mas em pequenas pedras no caminho. Mas nesse ínterim, Abigail, que é a esposa de Nabal, ela ficou sabendo do ocorrido. Preocupada, muito preocupada, ela saiu com uma pequena comitiva e algum alimento na bagagem, decidida a encontrar Davi.
Então, eu já dei para vocês um pouco do relato desse texto que nós vamos ler agora. E eu quero que vocês abram as Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 25, os versos 18 a 25 e 32 a 35. E eu quero que vocês observem, enquanto nós vamos fazer a leitura deste texto, que não é pequeno, a atitude de Abigail, a atitude de Davi e a atitude de Nabal. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, repetindo, versos 18 a 25 e 32 a 35. Vamos fazer a leitura, então. Imediatamente, a primeira atitude de Abigail foi rapidez. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Aqui a situação necessitava que ela agisse com tanta pressa que ela nem parou para conversar com ele. Nada disse a Nabal. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Vamos observar aqui a atitude de Davi. Davi e seus soldados, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, falando de Nabal, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. A atitude de Nabal, pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Aqui vai entrar a atitude de Abigail novamente. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale e ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. E Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Porque, de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal. Que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido.
vocês observaram aqui no texto, novamente, se ela não tivesse vindo depressa encontrar-me, Davi falando. Novamente, rapidez. E agora eu quero ler novamente esse verso aqui. Quando o viu, ajoelhou-se e começou a falar com Davi. Meu senhor, não des atenção àquele homem Nabal. Ele é insensato, conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Então, vamos pensar em 3 lições importantes que ela lembrou a Davi. Ela lembrou a Davi. Primeira lição: que ele não deveria se deixar guiar por seus sentimentos de vingança, mas pelas convicções a respeito dos propósitos de Deus para a sua vida. A segunda lição: que ele não deveria prender-se a um passado traumático, por mais doloroso que ele tenha sido, mas olhar para o futuro, para o trono que Deus lhe reservava. E a terceira lição: que ele não podia se esquecer que a vingança pertence ao Senhor e não ao homem. E que seus inimigos seriam com certeza atirados para longe. Davi, ouvindo tudo aquilo que ela disse, razão pela qual Davi lhe respondeu: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso. E fez meia volta. E Abigail voltou para casa. E apenas no dia seguinte, só no dia seguinte, ela contou a Nabal tudo o que tinha feito. E ele, assustado, sentiu-se mal. E teve um ataque cardíaco. E morreu. E quando Davi toma conhecimento da morte de Nabal, e que Abigail tinha ficado viúva e disponível, ele agradece a Deus a primeira notícia e aproveita a segunda. E ele faz uma proposta de casamento e ela aceita. Abigail, ela não defende Nabal. Ela implora não por justiça, mas por perdão. Aceitando a culpa que ela não tem. Porque ela sabe da importância daquele momento. Por isso que ela formou a última barreira entre a sua família e a morte certa. E prostrando-se aos pés de Davi, ela fez um apelo. Um apelo que foi digno de um parágrafo inteiro das Escrituras. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. E ela oferece os presentes que ela trouxe de casa e pede a Davi que entregue Nabal nas mãos de Deus. Nós aprendemos que a brandura salvou a situação naquele dia.
A gentileza de Abigail reverteu um rio de ira. E a humildade tem esse poder. A contrição pode neutralizar a fúria. Poder contagiante da gentileza. A força de um coração bondoso. E nós temos muito que aprender com isso. Todos nós. Agora eu gostaria que vocês abrissem comigo as Sagradas Escrituras novamente. E agora, para esse texto, eu vou pedir que aqueles que puderem, coloquem-se em pé. No livro de Eclesiastes, o capítulo 7, e nós vamos ler os versos 20 a 22. Livro de Eclesiastes 7, versos 20 a 22. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te critica. Pois sabes no teu coração que muitas vezes tu mesmo criticaste outros. Você pode tomar assento. Todavia, não há um justo na terra. Dentre todas as artes, entre aspas falando, que nos ajudam a viver, está, entre aspas falando novamente, a arte de deixar para lá. É a arte de viver a vida sem deixar-se embaraçar pelas complexidades que nos cercam. Às vezes, é preciso viram só? Às vezes é preciso respirar fundo. Isso aí foi de Deus para mim, viu? Absorver ofensas e relevar certas coisas. Não é covardia. Não é covardia. É compromisso com prioridades. Também não é apatia. É tolerância consistente e consciente e realista. Esse livro de Eclesiastes, que também é chamado de O Pregador, como ele mesmo diria, não há nada de novo debaixo do sol. Porque o pregador, ele não negligenciava o fato de que os homens são injustos e maldosos. Então ele sabia que as pessoas falam mal umas das outras. E por isso é que ele orientava os sábios que aprendessem a deixar de lado essas bobagens. Davi, ele venceu a tentação de justificar os anseios de vingança por parte de um ego ferido.
sabe, como se fosse puro senso de justiça. Porque a realidade era outra. E Davi a compreendeu, repensou e deixou para lá. E foi a melhor coisa que ele fez. Se nós vamos pensar agora, espiritualmente falando, Abigail, ela se colocou entre Davi e Nabal. Jesus se colocou entre Deus e nós. Abigail, ela se ofereceu voluntariamente para ser punida pelos pecados de Nabal. Jesus, ele permitiu-se ser punido pelos meus pecados e pelos seus pecados. Abigail, ela desviou a ira de Davi. Não foi a mesma coisa que Cristo fez em relação à ira divina contra nós? O Senhor foi o nosso mediador, mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como um resgate por todos. Quem é que seria capaz de assumir a culpa por algo que não fez? Quando você encontrar um adjetivo apropriado, aplique-o a Jesus. Porque nós lemos nas Escrituras que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isto é, Deus tratou o seu filho inocente como raça humana condenada. Agora nós precisamos fazer o que Davi fez. Ele parou de olhar para Nabal. Pare de olhar para o seu Nabal. Pare de olhar para Nabal. Redirecione o seu olhar para Cristo. E olhe mais para Jesus. E menos para os encrenqueiros. Dele vem a nossa força, que nós precisamos para continuar caminhando. E vamos ter, então, através destas lições, condições de prosseguir também. Senhor nosso Deus, te abençoe. Um excelente domingo, um abençoado domingo para você, em nome de Jesus. Amém.